Fala galera, aqui é o Gabriel e saiu Vingadores Guerra Infinita e a Marvel conseguiu fazer de novo uma tonelada de dinheiro. Eu confesso que não estava muito afim de fazer esse vídeo porque a verdade dói e eu não estava muito afim de falar da Marvel. Mas como muitas pessoas nos buscaram nas redes sociais pedindo a nossa opinião sobre o Guerra Infinita, nós decidimos fazer esse vídeo puxando para o lado da rivalidade com a DC. A questão é que Guerra Infinita conseguiu superar a bilheteria de Liga da Justiça em apenas 3 dias. Pois é, infelizmente para nós, vamos falar de como a DC fracassou em Liga da Justiça e a Marvel conquistou o mundo em definitivo com Vingadores. Bem gente, Guerra Infinita é o suprassumo dos filmes de heróis. É o fim de uma narrativa e um sonho da Marvel que começou em 2008 com o Homem de Ferro. Naquele mesmo ano, o Batman Cavaleiro das Trevas era lançado e alcançou a marca de 1 bilhão de bilheteria, sendo talvez o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Já o poderoso Homem de Ferro arrecadou 500 milhões de dólares, um número impressionante, mas que deixava muito claro a diferença entre o principal herói da DC e o da Marvel a nível mundial. 10 anos depois, Vingadores Guerra Infinita alcançou a marca de 630 milhões de dólares de bilheteria mundial em apenas 3 dias. E ao meu ver, existem 3 coisas que justificam o sucesso desse filme da Marvel. E as palavras são planejamento, build-up e storytelling. São 3 coisas que a concorrência fez brilhantemente nos últimos 10 anos. Planejamento. Esse é o grande segredo de Guerra Infinita. A Marvel sabia desde o primeiro dia o que ela queria contar. Desde o Homem de Ferro, ela sabia que esse filme iria chegar e ela já tinha tudo no bolso, tudo preparado para contar a história desse filme. Ela criou uma teia de filmes que se conectariam e lentamente teceriam a história de Guerra Infinita. Assim sendo, ela criou várias caixinhas numa grande linha do tempo e encomendou seus melhores roteiristas para fazer histórias que coubessem nessas caixinhas. Detalhe é que essas histórias já tinham início, meio e fim definidos. Os roteiristas só tinham que preencher as lacunas. A Marvel retirou a independência da produção criativa do filme em termos de roteiro para ter o controle da sua franquia e poder visualizar com certa segurança onde estaria o seu universo em cada filme. Um exemplo claro disso aconteceu em 28 de outubro de 2014, quando ela anunciou a fase 3 do seu universo. O line-up dos filmes contava com Guardiões da Galáxia 2, Pantera Negra, Doutor Estranho, Inumanos e Vingadores Guerra Infinita. Todos eles foram lançados, com exceção de Inumanos, que virou um seriado. Todos os fãs da Marvel nesse dia sabiam com absoluta certeza o que estava para acontecer no seu universo favorito. Era a fase final do hype para Guerra Infinita. E vocês sabem onde estava a DC em outubro de 2014? Bem, tínhamos a certeza que teríamos Batman vs Superman. Contudo, o terceiro filme do DC Extended Universe seria anunciado apenas em dezembro com Esquadrão Suicida. Ao mesmo tempo, tínhamos muitos rumores de filmes da DC que entravam em produção, trocavam de diretores e depois sumiam. A Warner em nenhum momento fez um evento para anunciar um line-up e dizer qual era o seu plano. E o planejamento da Marvel fez toda a diferença no que diz respeito à bilheteria. Isso porque ajudou a criar uma das coisas mais importantes nos dias de hoje: engajamento e hype. No momento em que ela anunciou oficialmente Guerra Infinita, youtubers, mídia e fãs começaram a tecer teorias sobre o que iria acontecer no filme. E foram 4 longos anos de teorias. E por causa disso, o hype de Guerra Infinita foi gigantesco. As últimas semanas pré-lançamento do filme foi uma chuva de teorias sobre o que poderia acontecer. Nos dias de hoje, pode apostar que isso faz a diferença na bilheteria. E isso tudo foi planejado pela Marvel.
foi conquistado por ela. Quando a DC lançou Liga da Justiça nos cinemas, não havia nada. Existiam apenas notícias sobre refilmagens, troca de diretor, bigode do Superman e o uniforme preto. Ninguém comentava o futuro do universo da DC, porque ninguém sabia de nada e as notícias clickbaits negativas eram muito mais interessantes do que as teorias para o filme. Enfim, esse planejamento da Marvel resultou em hype, mas principalmente em storytelling. Quando você começa a ver uma coisa, você quer ver até o fim. E quando leva anos para ser concluído, você quer muito ver isso. É por isso que o plano de mostrar Thanos em Vingadores 1 foi tão genial assim. As pessoas queriam ver o Thanos no cinema pura e simplesmente por causa de uma cena pós-crédito. Percebam que não há nada de genial nisso. Qualquer pessoa poderia ter uma ideia de colocar o Thanos na cena pós-crédito de um filme. Mas isso é um tremendo storytelling, porque você reforça o seu planejamento, você aumenta o seu build-up e porque você cria uma aliança de fidelidade com quem assistiu o filme e gostou. Assim, a Marvel foi criando uma fidelização com seu público, contando a história de Guerra Infinita em pílulas, entendendo a importância da internet em tempos que teorias de fãs aumentam o hype. As caixinhas da sua linha do tempo nada mais eram do que uma evangelização para a história de Guerra Infinita, um presságio do maior espetáculo da cultura pop, o maior filme de super-herói de todos os tempos, que não contava com os maiores super-heróis de todos os tempos. E comparando com a DC, a Warner só foi anunciar Batman vs Superman alguns meses depois do lançamento de Homem de Aço. Contudo, não houve sequer uma menção decente ao Batman em Homem de Aço. Não houve cena pós-crédito, não houve build-up, não houve sensação de universo. Anunciar meses depois não é mais o suficiente, porque nem todo mundo vai ver isso na hora. O momento de reforçar o seu universo é na cena pós-crédito, um recurso antigo muito utilizado por seriados americanos. Quando a DC percebeu que precisava fazer universo, ela enfiou goela abaixo uma cena que jogava todos os super-heróis da liga em apenas 5 minutos. A DC falhou em não enxergar isso antes. Era para ter anunciado tudo de uma vez e ter seguido o plano. O problema é que não havia plano, havia uma ideia embrionária. Um sonho ainda muito bagunçado. A DC falhou em não anunciar um line-up dos filmes. Ela falhou em não mostrar um Darkseid ou mesmo um Batman em Homem de Aço. A DC simplesmente não deu motivo para os não-fãs acompanharem o seu universo, simplesmente porque Homem de Aço não parecia ser um filme de universo. Já a Marvel deu em todos os seus filmes. E por ter o controle criativo de seus filmes, a Marvel se permitiu ter uma narrativa muito semelhante em todos os longas. Nenhum diretor da Marvel estava autorizado para radicalizar muito. Era tudo sob demanda. Isso limitou a criatividade e o potencial artístico dos seus filmes, mas garantiu segurança e coerência narrativa aos filmes, de modo que todos parecessem pertencer a mesma coisa, como se fosse um seriado gigante no cinema. Nenhum filme foi genial como Cavaleiro das Trevas, mas também nenhum foi ruim. Em contrapartida, a DC apostou na fórmula do Cavaleiro das Trevas. Ela abriu mão de um centralizador da história para privilegiar a produção criativa dos filmes, apostando em seus diretores e screenwriters. Ela deu liberdade total para Zack Snyder, David Ayer e Patty Jenkins. Quando os filmes desses diretores estavam quase prontos, a Warner intercedeu da pior maneira possível. Ela tentou copiar o formato da Marvel e, ao final, ela abriu mão da sua identidade e isso prejudicou ainda mais os seus filmes
a médio e longo prazo. E isso culminou num sentimento de pessimismo em relação aos filmes da DC. E o hype, ao invés de ser positivo, era negativo. Apenas os fãs e apreciadores da DC realmente estavam animados para a Liga da Justiça. E isso, aliado a um filme que dividiu opiniões, resultou numa bilheteria decepcionante. E o problema é que a DC continua apostando num cinema autoral, ao mesmo tempo em que ela não aposta. O Matt Reeves tem o controle absoluto do seu filme do Batman. Contudo, o filme do Flash já sofreu baixas justamente pela falta de autonomia. E tudo isso explica por que a Marvel ganhou mais forças na fase 3 e a DC não conseguiu construir um universo cativante para o público em geral. E gente, dói demais admitir isso. Nesse meio tempo, a Marvel colheu os frutos de seu hype e pouco a pouco tentou dar mais autonomia artística para os seus filmes. Vide os exemplos de Doutor Estranho e Pantera Negra, que não comprometeram o seu storytelling, mas são bem diferentes no ponto de vista visual. E agora ela entregou Guerra Infinita, o símbolo máximo do seu trabalho. E eu só espero que no futuro o sucesso absoluto dos filmes da Marvel não comprometa a existência dos filmes da Liga e do Batman. Fica difícil prever quais serão os próximos passos da Warner, mas uma coisa pode ter certeza nunca mudará. A DC possui os maiores heróis e as histórias mais clássicas. E nós, fãs, queremos ver essas histórias nos cinemas, não importando o tempo que vá levar. E esse foi o nosso vídeo sobre a Marvel ter vencido a DC nos cinemas. Concorda? Não concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!